A paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma palavra e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é: você tem se visto como Deus te vê? Ou você tem se visto como as pessoas te veem? E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no canal para que você receba todas as notificações de cada uma das postagens das palavras. E não se esqueça de curtir cada um dos vídeos, de deixar o seu comentário, como essa palavra falou ao seu coração. E compartilhe para que juntos nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Mas vamos falar sobre isso. Quantas vezes nós nos vemos como Deus nos vê? Como têm sido os nossos olhos? Se você usa óculos, você sabe que a lente precisa estar limpa para que você possa enxergar bem e com qualidade. E se ela estiver suja, é difícil. A visão se torna turva, deturpada. E é exatamente isso. Muitas vezes nós não nos enxergamos como Deus nos enxerga, porque a nossa visão está turva, deturpada, suja, embaçada. Porque na verdade nós não nos conhecemos, não conhecemos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero te dizer que não é só você que passa por isso, viu? E hoje eu quero falar sobre alguém, um homem muito importante da Bíblia, que já passou por isso, que não se via como Deus o via. Deus tinha um propósito na vida dele, assim como tem um propósito maravilhoso na sua vida. O Senhor nos diz que é Ele quem sabe os planos que Ele tem a respeito de nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança em Cristo Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. E nós vamos ver um pouquinho da história de Gideão, esse homem que passou também por isso e que não conseguia se ver como Deus o via, não conseguia acreditar naquilo que Deus tinha para ele, em todo o propósito que Deus tinha na sua vida. Contudo, um dia, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abzera, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava batendo trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a fabricação do vinho, para esconder dos midianitas o produto. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: Ora, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu com meu povo tudo isto? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora o Senhor deixou meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, vá avante, livre Israel do poder dos midianitas. Veja, sou eu quem dá a você esta missão. Gideão respondeu, porém: Meu Senhor, com que vou livrar Israel? Pois a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: Mas estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas. Quando a gente lê a história de Gideão, a gente vê que Gideão estava confuso, que Gideão, na verdade, não sabia o seu valor, que Gideão não conhecia, não sabia quem ele era no Senhor e nem muito menos o propósito que Deus tinha na vida dele. E, consequentemente, Gideão não se enxergava com os olhos do Senhor.
Tanto que ele estava ali onde o anjo aparece naquela fazenda e ele estava batendo trigo no lagar. Ele estava batendo trigo no lugar onde as uvas eram espremidas para que fosse fabricado vinho. Na verdade, Gideão estava improvisando um pouquinho, fazendo o que ele podia com o que ele tinha. Mas mesmo assim, ele não estava no lugar certo. E o anjo do Senhor já aparece, dizendo: homem valente, o Senhor está com você. Quando nós olhamos pelos nossos olhos naturais, nós podemos até rir. Aonde está essa valentia de Gideão que estava ali meio escondido, improvisando com o que ele tinha? Mas Deus conhece o nosso propósito. Ele conhece a nossa identidade porque foi Ele que nos fez. A palavra do Senhor diz que Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. E o nosso valor não muda porque estamos em lugares diferentes ou em lugares, vamos colocar assim, desapropriados. O nosso valor não muda. Não muda pela nossa roupa, não muda por onde estamos. O nosso valor continua o mesmo. E Deus sabia qual era o propósito que ele tinha na vida de Gideão e qual era o valor, a capacidade de Gideão. E é por isso que Deus manda esse anjo para despertar a Gideão e dizer para ele: homem valente. Gideão já logo se assusta, né? Eu, valente, eu estou aqui tentando me esconder, fazendo o melhor que eu posso por aqui, Senhor. E logo, ao invés de receber essa palavra, Gideão já começa a reclamar. Gideão já começa a falar das dificuldades, mas na verdade, Gideão está falando daquilo que ele está sentindo. Que ele se sentia, na verdade, abandonado, inferiorizado, entregue ali à própria sorte, tanto que ele diz: ora, meu Senhor, se o Senhor está conosco, o que aconteceu com o meu povo? Por que aconteceu com o meu povo tudo isso? E onde foram parar os milagres que os nossos pais contaram, que o Senhor libertou o povo do Egito, mas o Senhor nos deixou desamparado e entregue ao domínio dos midianitas. Então Gideão se sentia abandonado. Isso era algo que estava no seu interior. Quando nós nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos inferiorizados, quando nós não nos enxergamos com os olhos do Senhor, nós não conseguimos enxergar todas as qualidades que Deus já colocou em nós para que o nosso propósito seja cumprido. E, consequentemente, nós não conseguimos nem enxergar o propósito e nem nos enxergar com os olhos do Senhor. E o anjo ouviu tudo aquilo. Sabia que havia coisas no coração de Gideão que precisariam serem curadas, mas que para isso ele precisaria ver as coisas de outra forma. E ele continua com essa força. Parece contraditório. Gideão estava no lugar errado, improvisando. E Deus o chama de homem valente. Depois Gideão fala que se sente abandonado, inferiorizado, injustiçado. E Deus continua dizendo para ele: com essa força que você tem, vá adiante. Livre Israel do poder dos midianitas. Veja, sou eu quem dá a você essa missão. Deus sabia que apesar de tudo que Gideão já havia passado, que o levou a esses sentimentos, tanto de abandono, quanto de desamparo, de inferioridade, de injustiça, o propósito de Gideão ainda prevalecia e permanecia.
Eu quero te dizer que nós não somos aquilo que acontece conosco. Aquilo que aconteceu a Gideão, que o levou a essa situação, tudo isso não representava quem Gideão era. E Deus queria que Gideão pudesse enxergar a si mesmo com os olhos do Senhor, além das circunstâncias, além de todas as dores, de todos os traumas, de tudo que havia acontecido com ele. Nós precisamos ter esse olhar da fé, esse olhar de Deus, e enxergar além das circunstâncias. Muitas vezes nos enxergamos como as pessoas nos enxergam. De tanto elas nos dizerem quem elas acham que nós somos, nós acabamos absorvendo. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Aquele pai, aquela mãe, naqueles momentos difíceis, ou muitas vezes até repetindo aquilo que já viveu, acaba destruindo a identidade do seu filho. Você é burro, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, você nunca vai ser ninguém. E isso acaba desconstruindo valores e uma identidade muito inferiorizada na vida de uma criança. Nós não sabemos por todas as situações que Gideão passou. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida de Gideão. E Deus disse que tinha uma missão para que ele fosse livre e pudesse libertar. Porque não há como nós libertarmos, Deus nos usar para um propósito e uma missão, sem que antes nós mesmos sejamos curados e transformados. Para curar, nós precisamos sermos curados. Se veja com os olhos de Deus. Saiba que Deus te fez com um propósito único e maravilhoso. E eu quero que você grave essa palavra no seu coração. Porque ele nos diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança em Cristo Jesus. Os olhos de Deus sobre a sua vida são bons. Não é que Deus não enxergue os seus defeitos. Deus enxerga os seus defeitos, as suas qualidades e acredita mais nas suas qualidades do que nos seus defeitos. Acredita que você pode superar, que você pode vencer e que você pode usar toda essa sua história para fazer a diferença, para libertar, para transformar, para ser sal e luz nessa terra. Foi por isso que Deus disse para Gideão que ele era valente e que ele tinha força, porque para passar por toda essa situação que ele passou, que chegou até ali, ele tinha que ser valente e forte. Mesmo que ele estivesse ali com dores e feridas, Gideão continuava forte. E Deus tinha um propósito para cumprir na vida dele. Como você tem se visto? Talvez, como eu citei, com essas palavras que foram ditas que você era incapaz, que você não conseguiria. E essas palavras ainda estão aí ecoando dentro de você. E você não consegue prosseguir e viver o propósito que Deus tem para você e se enxergar com os olhos do Senhor. Mas eu quero te lembrar que você é um projeto de Deus. Se veja como o Senhor te vê. Acredite naquilo que Ele diz sobre você. Você é quem Deus diz que você é. Não quem as pessoas dizem quem você é. Nem as circunstâncias, nem onde você está. Gideão estava ali trabalhando um trigo no lagar. Ele estava improvisando. Ele estava em
apertos. Talvez você esteja assim. Mas eu quero te dizer que o propósito de Deus para a sua vida não mudou. E que Deus te vê com olhos de amor. E Ele tem um bom propósito para a sua vida. E eu quero orar com você nessa noite, para que essas escamas caiam dos seus olhos, para que Deus possa curar essas feridas e para que você se veja com os olhos dele, para que você descubra o seu valor e o seu propósito e possa vivê-los, porque eu quero te dizer que o propósito de cada um de nós não é somente para nós. Ele transforma as nossas vidas e outras vidas são transformadas. Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora. Somos gratos, meu Deus, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira e o Senhor nos diz que os Teus planos para nós são bons, de paz, não de mal, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. O Senhor enxerga além das nossas circunstâncias, além das nossas dores, além de tudo que nós já passamos. Oh Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas vivem assim como Gideão, sem enxergar quem são, sem conseguir enxergar o propósito que o Senhor tem na vida delas. Mas nesta hora, Senhor, alcança cada uma delas. Derrama sobre os seus olhos o colírio que vem do Senhor. Tira toda essa sujeira. Tira, Senhor, todas as escamas. Ilumina os olhos do entendimento de cada uma. No nome de Jesus. Para que elas consigam se ver com os olhos do Senhor. Toda palavra de destruição e morte que foi lançada sobre a vida delas, que seja desligada agora pelo poder que há no nome de Jesus, e que elas consigam receber a Tua palavra, que elas consigam saber o seu valor, quem elas são no Senhor, e conhecer e viver o propósito que o Senhor tem para a vida delas, no nome de Jesus. Amém? Busque conhecer, busque, tenha fome e sede de conhecer quem você é, porque quem você é está além daquilo que você passou. Deus tem um bom propósito na sua vida. Você é alguém de extremo valor para Deus. Por isso Ele entregou o seu único filho, para que você pudesse ter vida, para que você possa se ver com os olhos dele e viver o propósito que ele tem para você, para que outras pessoas sejam transformadas e sejam abençoadas. Fique na paz do Senhor Jesus. Não desista de você, porque Deus não desiste de você. Que Deus te abençoe.